seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Engenheiro na RH. Nesse vídeo nós vamos falar de maturidade para inovação. Nós vamos trazer um estudo da Rita McGrath, que ela é professora da Columbia University, autora de diversos artigos e livros e também bastante conhecida por esse estudo que a gente vai apresentar agora, onde ela fala de 8 níveis de maturidade para a inovação. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, deixa aí seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque isso nos ajuda a continuar crescendo. Bem, como eu disse, a Rita McGrath ela é uma professora da Columbia University, consultora de empresas, autora de diversos artigos e livros. Estou deixando aí na descrição do vídeo o link para o site dela, onde tem muita informação, onde tem alguns videozinhos e informações sobre os trabalhos da Rita McGrath. Mas o trabalho que a gente vai trazer aqui é um trabalho que a tornou muito conhecida. Ela fala dos 8 níveis de maturidade para inovação. Quando falamos de inovação, podemos às vezes pensar que se trata de um processo natural. Afinal, as organizações têm que mudar seus produtos, mudar seus serviços, até por uma questão de sobrevivência. Isso é verdade. Mas nós já falamos aqui no canal sobre inovação, inclusive sobre barreiras à inovação, e nós sabemos que não é algo assim tão fácil. Precisa existir uma intenção dentro da organização de inovar. É necessário que existam patrocinadores, e esse processo que a Rita McGrath traz de 8 níveis de maturidade mostra muito bem isso. O que são, afinal, esses 8 níveis? É desde o princípio de que eu entendo que eu devo inovar até chegar ao domínio da inovação, que é o 8º passo, quando a inovação já está integrada à estratégia da empresa. O primeiro passo é a inclinação à exploração. O que é isso? É aquela situação da empresa percebe que ela precisa inovar, mas ela entende, por outro lado, o que é uma grande barreira muitas vezes, que o que ela faz e o que ela fez até agora está certo. É a questão de manutenção do status atual da empresa, a história do em time que se está ganhando, a gente não mexe. Isso cria certas barreiras e a organização ela percebe que precisa começar a explorar, olhar o que há de novo, buscar novidades, mas ela não consegue se mover porque ela entende que o que ela faz está correto. Esse seria o primeiro estágio. O segundo estágio, a autora chama de teatro da inovação. Por que teatro? Alguma coisa assim, eu mostro para os outros que eu quero inovar. Faço benchmarks, faço pesquisas, visito outras empresas para ver o que elas estão fazendo, vou a congressos, vou a palestras, mas não me movo. Aquilo que a gente falou do primeiro estágio, da situação atual ser uma barreira, está muito forte ainda dentro da empresa. Terceiro estágio é quando começam a surgir na empresa inovações localizadas. Uma determinada área cria uma coisa nova, outra área faz uma inovação ali, muda-se um pouquinho um processo interno, muda-se um pouquinho um serviço, um produto que vai ao cliente, mas são ainda inovações localizadas que não têm um patrocínio da organização. O quarto estágio ela chama de inovação de oportunidade. O que é isso? Quando a organização percebe uma oportunidade de mudança. Essa oportunidade pode ser boa, ou seja, surgiu um novo mercado, surgiu alguma coisa onde eu posso atuar, onde eu posso mudar meus processos, meus serviços para atuar de uma forma diferente, ou pode ser por uma questão de sobrevivência. Muitas vezes a oportunidade vem no sentido de, se eu não mudar, eu vou perder meus clientes, se eu não mudar, eu vou perder espaço no mercado. Então começa a acontecer uma inovação meio que forçada, chamada pela autora de inovação de oportunidade. Aí já há um patrocínio maior da empresa, porque os líderes reconhecem que há necessidade dessa mudança. O quinto estágio é onde já se começa a ver algumas iniciativas onde existem recursos e tempo dedicado para a inovação. Ou seja, eu crio uma área de inovação, eu crio projetos de inovação que a organização está olhando, está investindo tempo de pessoas nesses projetos e também investindo dinheiro. É aí que a empresa começa, então, a gerar as inovações, no quinto estágio, chamado pela autora de competência emergente. Já o sexto estágio, que vem depois dessas competências emergentes, é o aprimoramento dessas competências, é o aperfeiçoamento dessas competências, como chama a autora.
Ou seja, eu começo a identificar em todas aquelas iniciativas que eu tinha quais foram as melhores práticas, o que deu certo, o que eu preciso repetir, onde eu errei, o que eu aprendi com meus erros. Então, o sexto estágio já é uma organização que entende quais processos de inovação realmente funcionam e como ela deve trabalhar com esses processos. Ela está aperfeiçoando as suas competências de inovação. O sétimo estágio, a autora chama de inovação estratégica. É quando a empresa coloca realmente dentro da sua estratégia os processos de inovação, onde eu tenho na missão da empresa a questão da inovação. E isso evolui para o oitavo e último estágio, que é o domínio da inovação, onde eu passo a ter um portfólio de produtos e serviços inovadores, algo que constante, sempre mudando, sempre aperfeiçoando, sempre inovando. Esse seria o estágio ideal de maturidade de inovação das empresas, o chamado domínio da inovação. Quer dizer, a inovação já passou de fazer parte da estratégia da organização para ser algo constante, onde eu passo a ter isso dentro do DNA da empresa, dentro de todas as atividades, sejam atividades produtivas, sejam atividades de processos internos. E a autora traz também uma metodologia muito simples para se trabalhar a inovação, que é a metodologia de 3 passos. O primeiro passo é a ideação, o segundo passo é a incubação e o terceiro passo é a aceleração. O que é isso? Ideação, ter ideias. É uma palavra que talvez não seja de uso muito comum, mas é a gente ter ideias, ter uma forma de captar as ideias. De onde surgem as inovações dentro das organizações? Surge de quem está fazendo o trabalho. A pessoa que está ali no dia a dia, seja um trabalho interno da organização, uma atividade de suporte operacional, ou seja um trabalho ligado diretamente à produção dos serviços, dos produtos, ao contato com o cliente, essas pessoas veem oportunidades de melhorias ali no dia a dia. Então a empresa tem que abrir meios de captar essas ideias, captar essas oportunidades de inovar que as pessoas estão trazendo, que é esse processo de ideação. Ele deve ser estruturado dentro da empresa. Eu tenho que ter um funil para captar as ideias e esse funil vai me levar para um processo chamado incubação, onde eu vou desenvolver essas ideias. Claro, vão existir ideias, como eu disse, é um funil, ideias que não se aplicam nesse momento, talvez no futuro, ideias que realmente não se aplicam. Vão existir ideias que fazem sentido, mas vão existir ideias que eu posso usar agora. E essas ideias que fazem sentido e aquelas que podem ser aplicadas já imediatamente, tem que passar por esse funil para a próxima fase, que é a fase de incubação. Lá eu vou trabalhar o teste dessas ideias e o refino delas. Como é que eu posso transformar essas ideias realmente em projetos para inovar? E após esse refino das ideias, após desenhar os projetos, eu passo para a fase de aceleração, que aí é colocar essas ideias em prática. Pode ser um projetinho piloto inicialmente, onde eu vou testar essas ideias, essas inovações, e já pode ser algumas ideias que, de repente, pela característica dela, pela forma como ela foi colocada, testada, refinada, ela já pode ir direto para a prática, direto para o mercado. Já pode incorporar em um produto, incorporar em um serviço, incorporar em alguma metodologia interna, algum processo interno da empresa. Então, esse processo de 3 passos, onde eu vou trazer as ideias, a ideação, onde eu vou refinar essas ideias na incubação, vou testar essas ideias, testar hipóteses. Essa ideia funciona? Não funciona? E por último, aquelas que passarem por essas 2 primeiras fases vão virar projetos piloto ou, eventualmente, já partir diretamente para a prática. Outro ponto muito importante que a Rita McGrath coloca nesse estudo dela é que nós precisamos ter métricas exclusivas para a inovação. Pois é, as métricas de resultado, de retorno de investimento e outras que as empresas utilizam não vão medir adequadamente a inovação. Podem medir, de certa forma, o reflexo dessas inovações. Mas para medir inovação, eu preciso ter métricas que me digam, por exemplo, quantas ideias foram geradas, quantas ideias passaram pelo funil, pelo primeiro teste ali de hipóteses, quantas ideias elas foram para uma parte mais prática, quantas ideias se tornaram realmente um produto, quantas delas foram lançadas. Então eu medi esse volume
de ideias e oportunidades que chegam em aquilo que realmente se transformou em alguma coisa que inovou os processos, produtos ou serviços da empresa, é uma forma de eu medir como é que está o meu processo de inovação, de forma totalmente separada das métricas tradicionais de negócio. Então ela coloca que isso é muito importante. Em resumo, o que esse estudo nos traz, então? Que a questão da inovação, ela não é um processo natural. Ela é um processo que tem que ser patrocinado pela organização. É um processo que tem que ser colocado em prática a partir da liderança. É um processo que tem que ser incorporado ao dia a dia, incorporado à estratégia, incorporado ao DNA da empresa. Pequenas iniciativas que surgem e têm oportunidades interessantes devem ser reconhecidas pela liderança e serem colocadas em projetos realmente com recursos e tempo, como ela fala. Assim você vai subindo a sua maturidade para a inovação. Se você simplesmente deixa as inovações acontecerem de forma separada, de forma isolada, você não vai passar ali do terceiro, quarto nível de maturidade. Para você chegar realmente no domínio da inovação, você precisa começar a investir nessas ideias, começar a investir nesses processos que podem gerar oportunidades de inovação. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu deixei o link lá para o site da Rita McGrath, que é a autora desse estudo. Lá tem muita coisa interessante, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no trabalho dela. E não esquece, deixa seu like nesse vídeo, deixa seus comentários, deixa aí dúvidas, sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a continuar crescendo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.